Bom dia, boa tarde a todos. Eu sou o Cristiano, da CJS Segurança do Trabalho, e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Nosso encontro é para falarmos de um tema de extrema importância para a saúde e segurança no trabalho, e que tem ganhado cada vez mais destaque na legislação: os riscos psicossociais. Em um mundo onde o trabalho ocupa uma parte significativa das nossas vidas, entender como o ambiente e as condições de trabalho afetam nossa mente e nosso bem-estar é fundamental. E a boa notícia é que a norma regulamentadora número 01, a NR01, que trata do gerenciamento de riscos ocupacionais, o GERO, e do Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR, nos dá as ferramentas para lidar com isso. Para que nosso tempo juntos seja bem aproveitado, preparei alguns objetivos claros para esta sessão. Ao final deste treinamento, vocês serão capazes de compreender o que são os riscos psicossociais e sua relevância no contexto da NR01, identificar exemplos comuns de riscos psicossociais no ambiente de trabalho, reconhecer os sinais e efeitos desses riscos, tanto no indivíduo quanto na organização, entender como os riscos psicossociais devem ser gerenciados no GRO e registrados no PGR, conhecer as principais medidas de prevenção e controle. Nosso objetivo é que vocês saiam daqui com uma visão mais clara e prática sobre como podemos, juntos, construir um ambiente de trabalho mais saudável e seguro para todos. Para começarmos, é crucial entender onde os riscos psicossociais se encaixam na nossa legislação de segurança e saúde. A NR01 é a norma base, a espinha dorsal de todo o sistema de gerenciamento de riscos ocupacionais no Brasil. Ela estabelece as diretrizes e os requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais, o GRO, e para a elaboração do Programa de Gerenciamento de Riscos. O GRO é um processo contínuo de identificação, avaliação, controle e monitoramento de todos os perigos e riscos presentes no ambiente de trabalho. E o PGR é o documento que materializa esse processo, onde tudo é registrado, o inventário de riscos e o plano de ação. Antigamente, o foco era muito nos riscos físicos, químicos, biológicos e ergonômicos. Mas a NR01, em sua versão mais recente, deixa claro que todos os riscos ocupacionais devem ser considerados. E isso inclui os riscos psicossociais. Eles são tão reais e podem ser tão prejudiciais quanto um risco físico. Mas afinal, o que são esses riscos psicossociais? De forma simples, são as condições do ambiente de trabalho e da organização do trabalho que podem afetar a saúde mental e física dos trabalhadores. Eles surgem da interação entre o conteúdo do trabalho, a organização do trabalho, as condições de trabalho e as capacidades e necessidades do trabalhador. Vamos a alguns exemplos práticos, que talvez muitos de vocês já tenham presenciado ou ouvido falar: assédio moral ou sexual, comportamentos repetitivos que humilham, constrangem ou intimidam, sobrecarga de trabalho, excesso de tarefas, prazos apertados, volume de trabalho irrealista, baixa autonomia ou controle, pouca ou nenhuma liberdade para decidir como realizar o próprio trabalho, conflito de papéis, expectativas contraditórias sobre as responsabilidades de um cargo, jornadas de trabalho excessivas ou irregulares, horas extras constantes, turnos rotativos que afetam o sono e a vida pessoal, pressão por metas inatingíveis, metas irrealistas que geram estresse e frustração, violência no trabalho, agressões físicas ou psicológicas, ameaças, intimidação, isolamento social, falta de interação com colegas, sensação de não pertencer à equipe, falta de reconhecimento, não ter o esforço ou o bom desempenho valorizado, insegurança no emprego, medo constante de perder o trabalho. Agora, uma pergunta para a turma: alguém já vivenciou ou presenciou alguma dessas situações no trabalho, seja aqui ou em experiências anteriores? Não precisamos de detalhes ou nomes, apenas uma reflexão. Quem já sentiu que alguma dessas condições afetou o seu bem-estar? É importante saber que esses riscos não são abstratos, eles têm consequências muito reais. Podemos observar sinais e efeitos tanto no indivíduo quanto na organização. No indivíduo, podemos notar estresse crônico, ansiedade e depressão, síndrome de burnout, que é um distúrbio emocional crônico caracterizado por exaustão extrema, estresse e esgotamento físico,
problemas de sono, dores físicas, irritabilidade e dificuldade de concentração e aumento do consumo de álcool, tabaco ou outras substâncias também como forma de lidar com o estresse. Já na organização, os efeitos são igualmente preocupantes: absenteísmo, presenteísmo, alta rotatividade, queda de produtividade e qualidade, aumento de acidentes de trabalho, clima organizacional ruim e perda de talentos. Para fixarmos essa ideia, vamos fazer uma pequena dinâmica. Eu quero que vocês pensem por 30 segundos em um momento no trabalho. Pode ser atual ou passado, não importa. Onde vocês sentiram alguma forma de pressão, desconforto ou desafio que afetou seu bem-estar. Não precisam compartilhar detalhes, apenas identifiquem a sensação. Agora pensem, essa situação que vocês identificaram, ela poderia ser classificada como um risco psicossocial. De acordo com o que acabamos de ver, essa dinâmica nos mostra que esses riscos são mais comuns do que imaginamos. Mas como a empresa, o CSMT e a CIPA podem identificar e avaliar esses riscos de forma estruturada, como pede a NR01? Precisamos de fontes de dados e de uma escuta ativa, pesquisas de clima organizacional, entrevistas de desligamento, análise de dados de saúde como absenteísmo, rotatividade e afastamentos, canais de denúncia, análise de acidentes e doenças ocupacionais, observação do ambiente de trabalho e diálogo e escuta ativa com trabalhadores e lideranças. Existem também ferramentas e questionários específicos, alguns validados cientificamente, que ajudam a mapear esses riscos de forma mais aprofundada. O importante é não ignorar os sinais e buscar ativamente essas informações. Uma vez identificados, esses riscos precisam ser avaliados e priorizados dentro do nosso gerenciamento de riscos ocupacionais, o GRU. Assim como fazemos com um risco físico, precisamos entender a probabilidade de um risco psicossocial ocorrer e a severidade dos danos que ele pode causar. Por exemplo, a sobrecarga de trabalho em uma equipe com histórico de burnout tem uma probabilidade alta e uma severidade alta. Já uma situação pontual de estresse por um prazo apertado, mas com o apoio da liderança, pode ter uma probabilidade média e severidade menor. Essa avaliação pode ser qualitativa ou, em alguns casos, quantitativa com o uso de questionários e escalas. O importante é que ela nos permita classificar os riscos e priorizar. Os riscos mais críticos exigirão ações mais urgentes e robustas. A NR01 nos orienta a implementar medidas de controle. Para os riscos psicossociais, podemos pensar em 3 níveis de atuação: medidas primárias, na fonte, redesenho de processos, gestão de tempo e prazos, comunicação clara e transparente, treinamento de lideranças, promoção da autonomia e cultura de respeito, com campanhas contra assédio e canais de denúncia eficazes, medidas secundárias no trabalhador, programas de apoio psicológico, treinamento em gestão de estresse, promoção de pausas e descanso e programas de bem-estar, medidas terciárias, após o dano, apoio médico e psicológico e retorno ao trabalho adaptado. O ideal é sempre focar nas medidas primárias, pois elas atuam na raiz do problema. A gestão dos riscos psicossociais não é responsabilidade de uma única pessoa ou setor. É um esforço coletivo. O empregador tem a responsabilidade legal de garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável, implementando o GRO e o PGR e fornecendo os recursos necessários. As lideranças são a linha de frente. Gerenciar com empatia, promover diálogo, dar feedback construtivo, identificar problemas e buscar soluções. Os trabalhadores devem colaborar, reportar situações de risco, participar de treinamentos e zelar pela própria saúde e a dos colegas. A CIPA atua na identificação de perigos, proposição de medidas e acompanhamento da gestão de riscos. E o CSMT é o responsável técnico pela elaboração e implementação do GRO e do PGR, incluindo a avaliação e controle dos riscos psicossociais. Vamos a um estudo de caso para aplicar o que aprendemos. Uma equipe de vendas tem recebido metas cada vez mais agressivas, com pouca comunicação sobre as estratégias da gerência. Um dos membros da equipe, o João, tem apresentado irritabilidade constante, dificuldade de concentração e faltas frequentes nos últimos meses. Quais riscos psicossociais podem estar presentes nesta situação? E que medidas primárias a empresa poderia adotar para melhorar essa situação?
Vou te dar 30 segundos para responder a essas duas perguntas e em seguida darei as respostas. Resposta número 1. Riscos psicossociais como sobrecarga de trabalho, pressão por metas inatingíveis, baixa autonomia por falta de comunicação, possível falta de apoio social. E os sinais no João sugerem estresse e possível burnout. Se você respondeu isso ou algo parecido, então está correto. Resposta número 2. Revisar metas para torná-las mais realistas, melhorar a comunicação entre gerência e equipe, treinar liderança em gestão de estresse e feedback e redesenhar o processo de vendas para otimizar o tempo. Se você respondeu isso ou algo parecido, está correto. As ideias que surgiram mostram que a percepção de vocês é fundamental e é exatamente essa percepção que precisamos transformar em ação e registrar no nosso PGR. Lembrem-se, o PGR deve conter o inventário de riscos e nele, os riscos psicossociais devem estar identificados, avaliados e classificados. E claro, o plano de ação com as medidas de controle, prazos e responsáveis. Para levar para o dia a dia, deixo um mini checklist prático. Identificamos os riscos psicossociais, avaliamos probabilidade e severidade, temos medidas implementadas, monitoramos a eficácia e o PGR contempla esses riscos de forma adequada? Em resumo, a gestão dos riscos psicossociais não é apenas uma exigência legal da NR01, é um investimento na saúde, no bem-estar e na produtividade de todos. Ambientes de trabalho saudáveis são mais produtivos, inovadores e retêm talentos. Vamos juntos construir ambientes de trabalho mais saudáveis e seguros. Muito obrigado pela atenção e participação de todos.